Ok, estamos gravando. Boa tarde, né, para vocês que estão me assistindo agora ou estão assistindo a gravação. Essa live iria começar às 5 da tarde, só que devido a alguns contratempos a gente se atrasou um pouquinho, ok? Então, eu sou o professor Miguel, da Escola Ambiental de Lajedo, em Pernambuco. Se você é residente aqui de Lajedo ou de algum dos municípios vizinhos, é bem provável que você em algum momento já deva ter ouvido falar da nossa instituição, né, que já há vários anos, né, a gente vem fazendo trabalhos aí em torno do meio ambiente, ok? Eu vou tentar adicionar aqui o convidado de hoje. Deixa eu ver, a gente está tendo alguns problemas aqui. Deixa eu ver se ele está se conectando. Alexandre, a gente conseguiu ainda agora. Pois bem, eu acho que deve ser aqui a internet, senão eu vou concluir aqui e depois a gente inicia novamente. Tá conseguindo me enxergar, Alexandre? Só um minutinho, pessoal. Já a gente... Deixa eu ver aqui se o Alexandre tá conseguindo. Bom, esse tipo de problema ocorre. Alexandre? Olá, Miguel, boa tarde. Boa tarde. Então, vamos dar seguimento aqui à nossa live. Depois de tantos problemas, a gente conseguiu. Conseguimos, foi legal. Ok. Iniciar aqui novamente, né? Eu sou o professor Miguel, da Escola Ambiental de Lajedo, em Pernambuco. Eu quero agradecer aí a todo mundo que está participando aqui da nossa live, a nossa primeira live, ok? Nesse momento que a gente está vivenciando, né? Esse momento que a gente está vivenciando, né, de isolamento social, né, os recursos midiáticos, os meios de comunicação têm ajudado bastante, né, a seguir com certas atividades. Muitas redes sociais estão auxiliando bastante em certas atividades como as educacionais, ok? Nós da Escola Ambiental, nós seguimos aí fazendo publicações no blog, né? Temos o blog, temos o Instagram, o Facebook e o YouTube, né? Que a gente está semanalmente fazendo aí alguns vídeos voltados ao tema em torno do meio ambiente, ok? Falar um pouquinho do YouTube, que nessas séries que a gente está fazendo, nesse pouco tempo aí que a gente está investindo no YouTube, nós já conseguimos adquirir apenas com conteúdo educacional mais de 12 mil visualizações, né? Então, nesses pouco tempo aí que estamos trabalhando com o YouTube, conseguimos, né, adquirir bastante um conteúdo educacional. O que está em alta em hoje, né, são as lives, né, pelas redes sociais, como as lives no Facebook, Instagram, né, porque é uma forma de socializar diretamente com o público, né, às vezes estão assistindo, eles podem fazer uma pergunta e socializar direto. Então, visto isso, a Escola Ambiental vai iniciar, né, a sua própria série, né, de lives semanalmente nas quartas. O tema desse mês que a gente ficou para trabalhar seria o tema políticas públicas ambientais, ok? Então, o convidado dessa semana, para iniciar a nossa série de lives, é o arquiteto, né, o especialista em urbanismo daqui do município de Lajedo, né, o Alexandre Simões, né? Então, ele vai trazer aqui para a gente um pouquinho do seu conhecimento, né, vai compartilhar aí com a gente, né, a experiência que ele conseguiu obter, né, nesse tempo que ele está exercendo atividades aqui no município de Lajedo. Alexandre, faça as honras. Olá, Miguel, boa tarde.
muito feliz com o convite, né, em participar, em colaborar um pouco com a nossa cidade, né? Eu fico realmente bastante feliz em estar participando desse momento junto com a Escola Ambiental, que tem feito um trabalho espetacular à frente do município, nas questões ambientais, nas questões educativas do meio, nas escolas, né? Para um tema tão abordado como as questões ambientais de hoje, e que, mesmo assim, em alguns pontos precisam ser bem relembrados o tempo todo, para que as pessoas possam aderir às práticas de preservação, de manutenção do meio em que a gente vive, né? O nosso meio ambiente, né? Isso, exatamente. Então, quando iniciando aqui, né, nossa conversa, não vai ter nada absurdamente difícil, a gente vai conversar aqui de uma forma que seja bem proveitosa, interessante, né? Quando a gente começa a falar sobre ambientalismo, meio ambiente, educação ambiental, tudo isso em torno, né, do meio ambiente, a gente sempre inicia falando sobre o que gerou, o que que aconteceu, né, antigamente, qual foi o início onde as pessoas começaram, né, a se questionar sobre a natureza na Terra. Quando a gente fala isso, a gente está tá querendo chegar para dialogar em relação à Revolução Industrial, ok? Porque na Revolução Industrial, né, foi um momento na história que teve um impacto, teve uma mudança jamais vista, né, na humanidade. Né? Então, foi ali na Revolução Industrial, né, que o homem passou a exigir demais dos recursos naturais da natureza, né, e passou a sempre extrair, explorar cada vez mais e mais. Deixa eu ver aqui. Enfim, a partir daí, vários outros pensadores, né, ao meio ambiente voltaram a estudos relacionados a como que o mundo passou a mudar. Okay? Então, 200 anos depois, né, com o homem explorando ali a natureza de forma intensiva, ele passa a notar, né, mudanças no nosso mundo. Né? Então, hoje, temos vários pensadores referentes ao meio ambiente por causa dessas alterações que a gente consegue perceber no dia a dia. Okay? Então, quando... Opa, só um minutinho. Ok. A gente estava tentando fazer essa live pelo computador, só que aí começou a dar alguns problemas. E agora, aqui no celular, estou tendo outros. Pronto, consegui acertar. Ok? Alexandre quer colocar alguma coisa nessa pauta aí? Sim, sim. Miguel, no período da Revolução Industrial, né, que foi quando nós tivemos o deslocamento da população da zona rural para a parte urbana da cidade, e aí nós começamos a desenvolver alguns problemas na área urbana, né? Então, a partir da Revolução Industrial, quando as pessoas saem da zona rural para a cidade, em busca de trabalho, em busca de melhores dias, nós começamos, a população menos favorecida, a classe trabalhadora, ela passa a ocupar a periferia da cidade, tá? E aí você vai ter o começo da segregação, da formação de das favelas, propriamente dito, né? E para você ter uma ideia, em Londres, no final do século XIX, havia uma população de 2,5 milhões de habitantes, já no final do século XIX. E naquela época, esse transporte era feito de cavalos, certo? Então, na cidade de Londres, com 2,5 milhões de habitantes, havia uma frota, vou usar esse termo, de mais ou menos 250 mil cavalos. Imagine uma cidade, certo? Uma cidade de 2,5 milhões de habitantes, praticamente o tamanho do Recife, 250 mil cavalos passeando, trafegando, fazendo transporte de carga ou transporte de pessoas. Então, começou a aparecer as questões sanitárias, ou seja, 250 mil cavalos todos os dias,
defecando nas ruas. As questões sanitárias não eram tão respeitadas naquela época. Era comum nas ruas cachorros, porcos, galinhas. Aí você começa a ver a questão do saneamento. Naquele momento, o saneamento contemplava apenas os bairros dos ricos. E parte da população acabava jogando os dejetos no rio Tâmisa. Então, nós começamos a perceber que algo está errado. A humanidade começa nesse momento a enxergar que esse comportamento que ele está tendo em relação ao meio ambiente não é nada não é bom, não iria trazer nenhum benefício para a população. E a partir dessas questões é que o ser humano começa a tentar agora melhorar o meio em que ele vive para poder gerar alguma qualidade de vida, né? E aí você vê a Revolução Industrial, final do século XIX, esses impactos no Brasil não ocorreu dessa forma, mas também nós nunca tivemos uma infraestrutura tão adequada para as questões urbanas no Brasil, principalmente no Nordeste do Brasil. E aí nós vamos ter uma falha muito grande no saneamento, nós vamos ter uma falha nas políticas públicas do uso comum da cidade, dos parques, das praças, e esses problemas vêm aumentando. E em relação ao Brasil, tá, em relação principalmente nossa região, o Pernambuco, região Nordeste, algumas cidades estariam anos-luz à frente da gente. A cidade de Copenhague, na Dinamarca, é uma cidade que tem sua frota quase que 50% feito de bicicleta. As pessoas se deslocam para o trabalho de bicicleta, porque eles entendem os impactos causados pelo uso do transporte de veículos na cidade, né? Há estudos da Dinamarca que diz que o uso das bicicletas, do ciclismo, acaba economizando o dinheiro público por não trazer tantos danos à infraestrutura urbana, tantos danos às vias. Então, são algumas coisas que, assim, para a gente está muito longe de chegarmos a esse nível, certo? Até porque no Brasil a questão do automóvel é uma questão até de uma certa hierarquia social, né? Uma questão cultural. Nós recentemente é que adquirimos esse acesso mais fácil aos veículos, aos carros. Então, o que é que nós vemos? Se nós fazemos uma viagem hoje para Recife, é comum, o mais comum é que você encontre pessoas viajando e aí geralmente carregando uma ou duas pessoas por carro. Ou seja, nós não temos a eficiência no transporte público. E muito parecido com essa questão dos cavalos, do transporte que era usado na época, se você for olhar a quantidade de carros que trafega nas ruas, espalhando poluição, né, é enorme. Porém, como é uma poluição que nós não vemos, teoricamente, nós acabamos não dando a atenção necessária para essas questões. É verdade, Alexandre. Primeiramente, o que acontece, principalmente aqui no Brasil, é que primeiro eles constroem, né, a população constrói e depois vem pensar em planejamento. Só que aí é difícil fazer um planejamento em um local já construído, né? Então, tem muito esse tipo de problema. Você falando aí sobre Londres, eu me lembrei de algumas situações, né? Tem vídeos na internet, inclusive, mostrando como era o tráfego de Londres ali no início do século XX, né? É uma nuvem de fumaça tão densa, porque os carros poluíam demais, não tinham catalisadores, né, dos carros, que é aquele equipamento, né, que filtra a poluição que o veículo produz. Né? Antigamente a poluição era solta, não tinha assim medidas de prevenção contra esse tipo de poluição. Você falando sobre Londres, né, lá teve o ar mais tóxico do mundo, né, e ainda hoje, mesmo com as medidas ambientais que o mundo estuda, lá eles ainda sofrem esse dano. No ano passado, no final do ano passado, eles aderiram
uma medida de, digamos assim, reduzir a emissão dos poluentes lá na cidade de Londres, né? Eles fizeram uma espécie de cerco, né? Uma zona onde para trafegar naquela zona deve-se pagar uma taxa, um pedágio de 12 a 13 libras, que hoje custa em média, com a alta do dólar, está custando mais ou menos R$ 80 para rodar só ali no centro, né? Em 24 horas. Né? Imagine, então, você para poder andar no centro da cidade, num pequeno trecho, você ter que pagar essa taxa. Então, né, isso reduziu bastante, né, o número de veículos transitando ali naquela área, né, o pessoal que foi andar naquela área só para serviços essenciais e, como você estava explicando agora há pouco, né, o pessoal começou a investir, né, no uso de bicicletas, né, que é uma forma de transporte mais sustentável, não agride tanto o meio ambiente, né, e para a própria saúde. Né? Então, são anos e anos, né, o mundo vai se reinventando, né, e arrumar aí outras soluções, apesar de ter um lado que não está tão aberto para essas evoluções, mas o objetivo é que, com esses estudos voltados para a área ambiental, né, que essa situação que estamos vivenciando hoje, né, ela mude. Miguel, existe um urbanista, também dinamarquês, Jangel. Hum, Ele escreve um livro que, para nós que fazemos arquitetura e urbanismo, seria nossa Bíblia de cabeceira, nosso livro de cabeceira. hum, O título do livro é Cidade para as Pessoas. E nesse livro ele faz uma abordagem muito feliz de quais deveriam ser as práticas da gestão pública voltada para as cidades. Nós não podemos pensar em produzir espaços na cidade apenas com interesse em relação a veículos. Tá? Nós temos que proporcionar à cidade que ela seja agradável, que ela tenha espaços para convivência. As nossas praças, elas são como se fosse a sala da nossa casa. Ela tem que ser agradável, ela tem que ser convidativa, ela tem que ser confortável, para que a gente possa ocupar esse espaço e possa fazer uso dela. Recentemente eu estava vendo um trabalho feito no centro de Caruaru, aquele processo de revitalização, e o arquiteto foi muito feliz, onde ele contempla várias situações, como o caminho natural das pessoas, as pessoas que descem daquela rua, do Beco da Pequena de Ouro. Ele criou tipo uma passarela que já dá acesso ao outro lado da rua, facilitando a vida e o costume natural da população local. E aí eu vi um comentário de uma pessoa né, criticando porque ele havia estreitado um pouco mais aquela via, certo? Eu queria dificultar o trânsito. E aí um argumento que eu achei muito interessante dele é quando ele diz, quanto mais nós investirmos nas vias para uso de carro, mais você vai ter carros ocupando aquele espaço. Tá? Então, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife ainda não, mas existe um processo de convivência com as cidades, onde as pessoas fazem uma estrutura física temporária para ser colocado durante 2 a 3 meses, que ocupam os lugares de dois veículos. Tá? Ele tem uma permissão de passar ali 60, 90 dias, que são chamados parqueletes. São pequenas estruturas, pequenos parques, na verdade, para que as pessoas possam sentar, dialogar, ler uma revista, tomar um café e aproveitar a cidade de outra forma. Né? Esses dias eu experimentei uma sensação, Miguel, aqui na cidade de Lagedo, bem interessante. Com essa pandemia, esse fechamento do centro da cidade, eu tive a oportunidade de caminhar pela praça da prefeitura, pela rua, certo? De forma mais tranquila, mais à vontade, sem preocupação com veículos. Eu precisei ir no banco à noite, foi minha esposa e meu filho correndo, brincando para um lado e para o outro da rua. Ou seja, ele está experimentando uma cidade que, infelizmente, por enquanto não existe para a gente ainda. Mas isso passa pelo planejamento urbano. Lógico que o planejamento você vai necessariamente priorizar as questões mais essenciais, como coleta de lixo, temos que priorizar a questão do saneamento e uma série de outras questões para a gente poder pensar em gerar essa cidade
melhor para a convivência. Mas, assim, é interessante que isso seja feito tudo de uma vez só. Quando possível, né? Quando possível, a gente possa ter essas políticas para que possamos utilizar a cidade de forma mais agradável, como uma extensão da nossa casa. Aí, dentro dessas questões, como eu havia falado, vem necessariamente a questão do saneamento básico, certo? Nós não podemos pensar, nós temos que imaginar que vai ser possível fazer o saneamento de toda a cidade, certo? Dando um destino correto, dando uma destinação correta para os esgotos, tá? Para as águas da chuva. Se você observar aqui em Lagedo, boa parte desses alagamentos que começaram a existir, eles são frutos de uma ocupação indevida das áreas, às margens dos rios, certo? Fruto de algumas construções que não respeitam algumas regras que hoje em dia são exigidas para a construção, como destinar parte do terreno da casa para solo natural, para solo permeável. Então, essas questões acabam, de uma certa forma, influenciando depois na vida de todo mundo, causando impactos para a cidade. Então, é preciso planejamento, é preciso organização e o essencial, é preciso que a população entenda que essas regras é para o bem comum, é para o bem de todos. Tá? Não é uma exigência para tentar dificultar nada. Muito pelo contrário, é para que todo mundo possa ter uma cidade mais agradável, que não gere tantos problemas para os demais. Se você observar, Miguel, a questão dos rios, necessariamente as margens dos nossos riachos aqui era para haver uma margem desocupada de 30 metros de cada lado. Tá? Isso quem estabelece é o Código Ambiental. Mas em algum momento isso não foi respeitado lá atrás em nossa história e acaba trazendo reflexos hoje. Tá? Então, devido à falta de planejamento. Mas aí não é culpa, acho que naquele momento nem se abordavam essas questões ambientais com essa necessidade, com esse rigor, né? Com esse intuito de não gerar nenhum problema para a cidade. E aí agora nós temos alguns problemas para resolver devido a essa falha que houve no passado. Né? Se você observar, Miguel, uma cidade feita o Recife, principalmente na área mais nobre, como ali no entorno do esporte, certo? Naquele bairro, o rio ele passa a ser um objeto de contemplação da população daquela área. Eles estão voltados para a beleza do rio, para a beleza da vegetação natural. Mas quando o processo se inverte, você vai para uma periferia, o rio ele passa a ser um local de escoamento dos esgotos. Né? Então a utilização que se dá é diferente. Quando um arquiteto, quando pega um projeto num local daquele, tenta visualizar os melhores ângulos para aquela casa, os melhores ambientes que possam contemplar a natureza, a ventilação natural, o sol. Mas em situações totalmente diferentes, quando você vai morar próximo a um rio, você tende a usar o rio de uma forma não muito inteligente. Né? Isso por falta de planejamento, na verdade. É verdade, Aí, Alexandre. outra questão que nós precisamos abordar enquanto cidade, é também a questão dos resíduos, né? A produção do nosso lixo. Aqui na nossa cidade, nós temos o aterro sanitário. Desde a sua criação do aterro sanitário, eu imaginava que nós poderíamos estar usando aquele espaço de outra forma. É descartado de forma, na minha opinião, não adequada, um monte de matéria-prima que poderia estar sendo reciclada, poderia estar sendo utilizada de outra forma. Mas o nosso atraso como nação, como país, nessa exigência, ela acaba atrapalhando esse processo. Só agora, recentemente, acho que há menos de 10 anos, é que no estado de Pernambuco passou a ser obrigatório a presença do aterro sanitário. Tá? Então, onde o mundo está falando em energias renováveis, em reciclagem do lixo, nós ainda estamos falando ainda em aterro sanitário. Não é isso a gente aqui em Lajeado, né? Mas na maioria das cidades do estado, nem aterro sanitário tem para dar um destino ao lixo.
E esse lixo lá no aterro sanitário, ele acaba gerando chorume, acaba infiltrando no lençol freático, contaminando o solo. Então, nós temos que começar a ter práticas mais coerentes em relação aos nossos resíduos. E um das grandes. E a partir desse momento que praticamente nós não temos essa cultura ainda de reciclar, de reaproveitar esse lixo, eu destaco o papel fundamental da escola ambiental, daqui para a cidade, porque nós precisamos muito da escola, muito das escolas, para ensinar às novas gerações, às futuras gerações, a necessidade de se preservar. Eu lembro que no Deolinda Amaral, onde eu estudei, teve um dia que não sai da minha memória, quando a professora Paixão, no dia da árvore, ela plantou um pé de pau-brasil. Então, a partir daquele momento, eu passei, puxa, como é interessante essa questão. Ela está aqui, ela é uma professora, ela está aqui metendo a mão no solo, cavando, colocando uma muda, regando no decorrer, e aquela muda foi crescendo. Você vê que coisa maravilhosa, né? Então, você começa a entender a importância da arborização, da preservação. Outra situação bem agradável que eu vivi no Deolinda, tem aquele pé que é chamado de falsa figueira, né? Aquele pé enorme, É, aquela árvore enorme. E eu vi ali muitos colegas escalar ela e pular do lado de cima com um guarda-chuva na mão. Eles faziam eu já quase um fiz isso paraquedas também. ali. Às vezes, alguns abriam aquela parte do guarda-chuva e a queda era um pouco mais brusca. Mas, assim, a importância de se preservar, de se valorizar, né? Recentemente eu vi um comentário uma pessoa aqui da cidade falando que, se necessário, aquela árvore precisava ser derrubada. E nós não podemos pensar dessa forma. Nós temos que pensar. André está perguntando, faz quanto tempo isso? André, eu acho que eu estava na segunda série, eu acho, em relação à planta a muda de pau-brasil que Paixão plantou. Faz um bom tempo já. No processo quando você vai imaginar uma escola, certo? Você tem que imaginar as áreas de crescimento, de expansão daquela escola e contemplar, sempre que possível, os estudantes, os professores, com um local que ele possa ter acesso a um jardim, a uma pequena praça, a iluminação natural, a ventilação, que isso traz benefícios enormes para quem está naquele espaço. É, E dentro dessas questões, Miguel, se quiser fazer alguma intervenção, para ficar à vontade, viu? eu só vou complementar, Alexandre. Como você está falando mesmo, né? Esses espaços públicos, como as praças, né, elas têm são patrimônio histórico, né, cultural, né, uma área de lazer, né, é uma área verde da cidade, das cidades, né, é uma área onde as pessoas podem fazer atividades físicas, né, ter um momento ali de lazer com sua família. E o que eu estou percebendo é que em muitos lugares isso está sumindo, né? São nessas áreas que as pessoas conseguem descontrair. A gente está sentindo agora, né, como que é ficar preso dentro de casa, né? E como deve ser bom poder estar em uma praça arborizada, com sombra, né, com equipamentos, poder fazer uma caminhada. Então, essas áreas verdes são importantíssimas para a população e está cada vez mais, né, reduzindo a quantidade, né? Tem uma lei que os loteamentos devem destinar um certo pedaço de terra, uma porcentagem, para serem, né, doadas, né, para a instituição pública e fazer ali uma área verde, uma área de preservação, algo em benefício, né, para a própria população, perdão. Né? Só que é difícil demais isso acontecer. Em alguns lugares eles fazem ali algum campo de futebol, ou às vezes fazem uma praça, só que isso é muito difícil. Né? Você anda em muitos lugares, principalmente aqui do Nordeste, é difícil você ver uma árvore em uma calçada, ver ali uma parte verde. Né? Então, isso é complicado. Né? Às vezes você vai caminhar em algum lugar,
né, em algum bairro, você anda centenas de metros e não encontra uma árvore, né? Isso vai atingir, né, vai aumentar o nível de temperatura, vai trazer diversas consequências. Quando chove, é difícil daquela água ir embora, né, porque vai estar ali tudo impermeável, né? E são as árvores que ajudam, absorvem a água da chuva e evitam inundações. Então, como você estava falando sobre a questão de arborização, né, é importante trabalhar a educação ambiental já desde cedo, né? Aí você falou quando você era jovem, né? Você se lembra desse evento. A gente lá da Escola Ambiental iniciou no ano passado o projeto Lajeado Mais Verde, né? Quem estiver aí assistindo, quiser dar uma olhada no nosso blog, temos até vídeo também no YouTube, né, sobre esse projeto, né? Então, a gente começou, de fato, essa logo, o Projeto Mais Verde, no ano passado. A gente entrou em contato com escolas do município de Lajeado, públicas e particulares, né? Então, a gente chamou os jovens para eles mesmos irem plantar, né? Então, a gente ensinou eles como é que fazia, né? Colocar uma certa quantidade de adubo. Então, lá na academia da cidade, né, a praça daqui de Lajeado, né, foram plantadas mais de 100 árvores lá. Quem plantou foram os próprios alunos, né? Então, já desde cedo, eles já vão aprender ali, né, a importância da árvore, da natureza para a vida, né? Há pouco, acho que mês passado, eu fui dar uma volta por lá, né? Em um ano tem as mudas que foram plantadas, depois de um ano tem umas que estão maior do que eu, né? Então, a criança, quando ela crescer, ela vai ver, poxa, foi a gente que plantou aquela árvore ali, né? Então, sem falar, ela vai estar vai estar mais sensível sobre a questão ambiental, sobre a importância de proteger o patrimônio público, né? E assim ela pode passar, né, adiante esse conhecimento. Né? Só complementando o que você estava, né, falando aí, pode continuar. Miguel, vê só, essa questão das próprias pessoas irem plantar as suas árvores, isso acaba gerando uma identificação maior com o local, né? Você passa a ter interesse por aquela praça que está tendo feito essa intervenção, você passa a querer colaborar cada vez mais, você vai fixando cada vez mais suas raízes na cidade em que você está, então os aspectos são muito positivos. Em relação aos loteamentos, costuma-se dizer que isso é o espaço para a urbanidade, seria uma contrapartida para a cidade destinar aquela área para criar os espaços de convivência. Eu costumo fazer sempre referência a Recife, é uma cidade que eu conheço de forma razoável, e você observa que ali na Conde da Boa Vista, a principal avenida do centro da cidade, os prédios, eles são colados um no outro, são prédios altos, e você acaba impedindo a ventilação. Também não há a arborização adequada ainda, e aí você tem a formação das ilhas de calor, né? É insuportável você estar no centro do Recife, ou pelo menos era, que está passando por um processo de revitalização do centro. O calor é muito intenso. E uma das formas de você resolver essa questão das ilhas de calor é justamente com a arborização. Aqui em Caruaru, no entorno aquele shopping do centro da cidade, esqueci agora o nome dele. As construções, as edificações, o processo de verticalização e o uso de material inadequado no revestimento externo dos prédios, o pessoal tem utilizado bastante vidro. Isso acaba refletindo a luz do sol direcionada para o chão, para o solo. Isso tem gerado também algumas bolhas de calor. E uma das formas de você poder solucionar isso é inserindo a vegetação a, no local, certo? Existem algumas plantas que ela tem um perfil para você colocar nas praças, em áreas mais abertas, mas também existem aquelas plantas que podem ser destinadas para calçadas. É comum aqui em nossa cidade você ver a presença de muitos ficus, que é uma árvore de origem asiática. E muitas vezes ela acaba quebrando as calçadas.
Em compensação, existe uma chamada pata de vaca, né, que ela Sim, tanto, dependendo da forma de é plantar, linda. tanto ela pode formar um arbusto ou ela pode formar uma pequena árvore. Aqui na última rua do Damário Braga, na casa do meu irmão, ele plantou um pé de pata de vaca, deixou apenas um crescer, e é uma árvore fantástica, uma árvore de pequeno porte, que ela não vai atrapalhar a rede elétrica, ela não vai rachar a calçada, ela de árvore de raízes não muito profundas. E aí, por falar em raízes não muito profundas, nós já entramos em outra questão da arborização, que são as podas, certo? As podas para conduzir o crescimento da árvore, a questão da poda para evitar que ela acabe atrapalhando a rede elétrica. Então, é necessário estabelecer um calendário, certo? Levando em consideração cada tipo de das árvores que estão sendo instaladas no espaço público, para que haja esse controle. Eu fiz um trabalho recentemente e existe uma cidade em Minas Gerais, agora não lembro o nome dela, que existe um controle até sanitário da cidade. Então foi feito um mapeamento em todas as áreas da cidade, em todas as ruas, todos os parques, todos os bairros, identificando as espécies, o tamanho delas, né? E até a questão sanitária, se também essa árvore também estava num local inadequado. Então, a partir desse levantamento, e desse mapeamento de todas as árvores da cidade, passou a existir um planejamento destinando para quais áreas poderíamos contemplar com a nova vegetação. A OMS ela estipula que cada cidade tenha 12 metros quadrados de árvores por pessoa, certo? Isso inclui parques ambientais, reservas e até mesmo o maciço vegetal urbano. E aí o que acontece? De Goiânia, uma das quais apresenta o maior índice de árvore por habitante. Certo? Infelizmente, nós do Nordeste, nós precisamos trazer essa cultura do plantio, de plantar as árvores na calçada, de criar os parques urbanos, Concordo. as pequenas florestas urbanas, tão necessárias para as áreas de respiro da própria população. Como você havia falado, nós estamos passando por um período de reclusão e na menor possibilidade de sair de casa, as pessoas estão correndo para aglomeração. E aqui em Lagedo me preocupa porque, infelizmente, os poucos locais para a população aproveitar são os bares, né? Nós não temos espaços públicos agradáveis como nós precisaríamos. Porém, essa questão de arborização, ela gera alguns impactos para a cidade, alguns transtornos, que, na verdade, como tudo na vida, precisa de planejamento, precisa de manutenção. Né? Se você É for verdade. observar, nós precisamos cortar o cabelo, nós precisamos fazer a barba. Então, da mesma forma, nós precisamos ter esses cuidados também com a arborização, precisamos fazer a poda, precisamos ver a questão sanitária. Eu estava caminhando numa calçada lá no centro do Recife e havia uma árvore enorme no meio do passeio. E eu fiquei contemplando aquela árvore ali, uma árvore enorme, muito bonita, uma sombra exuberante, e fiquei imaginando o transtorno que ela causa por estar ali na calçada não se compara em nada ao benefício que ela traz para a população. Então, É, eu imagino que se pensarem em arrancar aquela árvore dali, a revolta da população vai ser enorme. Né? Então, na verdade, não há transtornos no plantio, na arborização. O que precisa ter são os cuidados, são a manutenção. E aí, por falar em questões ambientais, existe uma série de coisas que poderiam ser implementadas nas cidades, que é a questão dos resíduos, do lixo, da parte, agora fugiu o nome, da parte uma orgânica. coleta Então, se seletiva? eu, uma coleta seletiva, né, para dar uma destinação correta e a separação do lixo orgânico. Tem uma Uhum. amiga minha aqui da cidade de Lagedo que ela para descartar o lixo dela, ela já usa saco de papel. Já reduziu bastante o impacto.
Tá? Já reduziu bastante o impacto de não estar usando o saco plástico. Então, se eu tenho as escolas que existe a merenda e que existe descarte desse resíduo, dessas sobras alimentares, se eu fizer uma compostagem, eu já vou começar a produzir adubo para melhorar a qualidade dessas plantas. A captação de água também. Eu falo às escolas, Miguel, porque é lá que nós vamos aprender Isso, essa consciência ecológica. Então, com precisamos essa demais, desculpa. demais, exatamente, precisamos demais ter essas políticas ambientais contempladas e questionadas e levadas à consciência de todo mundo. É a partir daquele momento, uma coleta seletiva que é ensinado na escola, que você vai ver o filho chegar em casa e começar a cobrar do pai uma postura melhor. Então, tudo passa Isso. por educação, tudo passa por esse ensinamento, sem contar que nós estamos vivendo no mundo, né, onde alguns falam que nós já gastamos o potencial de recuperação da natureza. Tá? Se nós não passarmos a contribuir com o meio ambiente, com a natureza, força para recompor as áreas que foram afetadas. Nesse período de pandemia, nós observamos alguns fenômenos bem interessantes. Não sei se você chegou a contemplar, mas começamos a perceber o pôr do sol mais bonito, mais brilhante, Sim, ou seja, sim. a redução da poluição faz com que nós tenhamos um acesso melhor na questão da visibilidade do céu. Na Praia de Isso, Boa Viagem, na Praia de Boa Viagem, apareceu um cardume enorme de sardinha na praia, que chamou até a atenção dos moradores, que eles nunca tinham visto aquilo. Ou seja, o mar está menos poluído, está mais reservado, então aquele espaço natural, as espécies começaram a ocupar. Ali próximo ao esporte, com a redução dos veículos naquelas vias, uma família de capivara começou a sair todas as noites para comer. Os canais de Veneza começaram a aparecer golfinhos depois de muito tempo. Então veja quanto isso. transtorno nós temos causado para a humanidade. Quantos transtornos o ser humano tem feito ao meio em que ele vive. Então essas questões precisam ser repensadas. Tá? Hoje nós já falamos em construções mais ecológicas, construções que necessariamente você dá preferência ao material de construção local, à produção desses materiais no entorno de 100 quilômetros, para que você não tenha que usar tanto o combustível de origem fóssil, para ter que buscar uma série de reaproveitamento de madeira, madeira de construção, que dá um acabamento bem sofisticado às casas. Então, todas essas questões precisam ser apontadas para a população de forma mais clara. A Andrea está perguntando onde é que fica esse aprendizado com a pandemia, né? A nossa aprendizagem. Eu acho, André, que parte necessariamente da observação do aproveitamento da cidade, certo? Quando nós não temos locais adequados para que possamos praticar atividade física, para que nós possamos, de uma certa forma, preservando a distância, mas tentar pelo menos fazer uma caminhada, né? E assim, diante dessas questões naturais que eu expus agora há pouco, nós precisamos rever certos comportamentos nossos. Né? Uma família de capivara ocupando o seu espaço natural, os golfinhos nos canais de Veneza fazendo uso do seu espaço natural. E nós temos causado um transtorno enorme. Esses dias eu vi um estudo que fala que todos os brinquedos que foram produzidos pela humanidade até hoje, de material plástico, eles estão aqui ainda. Eles não foram, eles não conseguiram se decompor ainda. Então, que tipo de material eu estou usando para produzir esse material? Eu estava fazendo um material para um cliente meu na área de material gráfico de Garanhuns e eu vi o descarte de uma matéria utilizada lá nos rótulos, mesmo a empresa tendo contratado um órgão específico para coletar o material de resíduo para poder dar o destino correto, mas o PVC
que é usado em certas garrafas, como se fosse rótulo, ele é um rótulo termoencolhível, é colocado numa Uhum. máquina, essa máquina acaba encolhendo. Essas embalagens de Danone, de Active, é um material termoencolhível. Aquilo é um PVC e a empresa de reciclagem simplesmente ela não recolhe, porque ela não consegue dar um Rapaz, uso para aquele material. Então nós temos que pensar essas coisas, que repensar essas coisas. Essas cápsulas de café que são produzidas hoje, você consegue ali um produto realmente bem agradável, um bom café. Mas seria necessário você fazer novamente de plástico? Tá? Se você fizesse talvez um saquinho, até mesmo de papel, que pudesse ter uma degradação natural de forma mais rápida, talvez fosse mais inteligente. Nós temos tantos materiais em uso hoje em dia. Tá? Então, nós, os seres humanos, nós que ocupamos aqui nós precisamos repensar a nossa forma de usar o nosso espaço. Senão, nós vamos estar trazendo cada vez mais transtorno. é verdade. Você falando aí sobre essa questão do consumo, né? Se a gente não mudar a nossa postura, né? Precisaríamos, em média, de 4 planetas, né? Para suprir as necessidades, né? Do mundo atualmente, da forma que estamos consumindo, né? Quando a gente fala sobre essa questão do consumismo, né? A gente está automaticamente falando do capitalismo, né? E ele sempre vai se reinventar, né? Vai sempre criar ali produtos para girar ali a roda do lucro, né? E isso vai sempre aumentar o quê? A quantidade dos resíduos sólidos, como você tinha acabado de falar. Então, as mídias, né, motivadas pelo capitalismo, elas vão incentivar, né, o consumo, né? Então, quando eu compro ali algum produto, seja um celular, não sei, um sapato, né, eu vou receber esse produto e vou receber um monte de embalagem, né? Digamos um celular, eu vou comprar um celular, eu vou retirar a caixinha da sacola plástica, vai ter ali embalagem, vai ter papel, um monte de folhetos que eu sinceramente, difícil alguém utilizar, né? E aquilo vai para onde? Para o lixo. Então, a gente gerou ali uma certa quantidade de resíduos, né? E se a gente só vai ficar com um pequeno produto. E aquele lixo, né, muitas vezes não tem o destino correto, né? Então, quando a gente fala sobre o consumismo, né, a gente também está falando sobre a geração de resíduos sólidos, né, que é o nome específico para o lixo. Todo o material que a gente produz, né, vai ter esse nome, resíduos sólidos. Eles são falados assim, né, porque tem a possibilidade de separar o lixo que não pode ser reciclado para o lixo que pode ser reciclado, né, que possui algum tipo de valor econômico. Infelizmente, aqui em Lajeado, nós não temos a coleta seletiva. Nós temos algumas empresas, né, que coletam esses materiais, né, e fazem, né, ali a troca, né, desses produtos. Pagam ao pessoal que armazenou esses conteúdos, né? Seria bacana se todo município do Brasil, né, tivesse ali algum projeto, né, alguma política pública para, né, existir essa coleta seletiva. Que a gente está, tanto material bom, né, como o plástico, o alumínio, né, esses materiais eles podem ser reciclados e se tornar novamente matéria-prima. E à medida que a gente aproveita matéria-prima, a gente está evitando de ir na natureza e buscar mais, né, mais recursos, mais matéria-prima. Então, são trocas benéficas, tanto para o ser humano e para a natureza. Como você falou, né, ela demora para se recuperar. Quando a gente faz algum dano, ela vai levar muitos e muitos anos para se recuperar daquela exploração que foi feita, né, pelos homens, né? Então, tem essa questão aí. Ó, Miguel, aqui em Caruaru tem um depósito de materiais recicláveis, né? E sempre
que eu vou àquele local, eu percebo que diariamente sai pelo menos uma ou duas carretas, né, com alumínio prensado, aqueles bloquinhos quadradinhos para Sim, reciclagem. E eu observo que muito material poderia estar sendo aproveitado, né? Papelão, vidro, praticamente todo o resíduo sólido que nós produzimos, acho que pelo menos acho que 80, 90%, ele poderia estar sendo reciclado. Sem isso. contar que a partir desse processo nós teríamos aí a possibilidade de estar empregando algumas pessoas nesse processo da separação, né? A colaboração ambiental seria fantástica nessa situação. Então, são políticas que acredito que o governo federal, como força maior, ele deveria estimular essa questão da reciclagem, né? Deveria tornar essa política mais efetiva. Sobre o meio ambiente, é sempre interessante lembrar que o mundo hoje ele tem mudado alguns costumes, ou pelo menos tem tentado mudar. Alguns países têm restrições a como fazer compra de carne bovina se esse boi foi criado em zona de proteção, né? Então, às vezes não adianta você adentrar na Amazônia, avançar, desmatar, queimar, achando que vai ter algum benefício. Essa repercussão lá no exterior acaba gerando restrições. Você não pode, você não pode ser irresponsável nessa questão, não só com o meio ambiente, certo? Nem tampouco com a questão econômica posterior. Estamos passando por um período de queimadas na Amazônia, porque eles estão de olho na regularização fundiária. As terras que já foram ocupadas, elas tendem a ser regularizadas depois. Então, existe um processo de flexibilização. Então, essas questões precisam ser feitas com um certo cuidado, com certa cautela, certo? Sobre o risco de conseguirmos algumas restrições, conseguirmos não, né? Nos imporem algumas sanções por estar cultivando, ou criando boi ou plantando soja em áreas de proteção, né? Então, é necessário que o Brasil, como detentor da Amazônia, de uma grande área verde, certo? Que repense algumas atitudes. Isso eu não falo não é só de agora, não. Isso é um problema histórico, tá? Só que como nós somos detentores da maior reserva verde do mundo, né? Nós somos, em nosso território, passa aí o Rio Amazonas, o maior volume d'água do mundo. Então, nós temos um potencial um potencial enorme hídrico, um potencial de preservação. Somos detentores da maior quantidade de espécies, tanto de peixes como também de insetos, de pássaros. Então, precisamos ter cuidado, até porque assim, alguns países que já degradaram suas florestas, suas terras, como a Alemanha e outros países, eles acabam dando uma contribuição para que nós possamos preservar as nossas matas, né? Muito se fala, infelizmente, que essa questão da Amazônia ser o pulmão do mundo, isso já caiu por terra, porque a produção de oxigênio da própria árvore, ela acaba consumindo depois. Existe essa teoria. Mas aí eu faço um questionamento: será que porque a árvore consome o próprio oxigênio que produz, eu necessariamente tenho que destruir a Amazônia por isso? Eu vou agora destruir, não vou mais preservar as espécies que são inúmeras? Então é preciso repensarmos de forma geral esses impactos ambientais. Miguel, nós estamos num momento de cidade muito interessante. Lajeado hoje tem 43 mil habitantes, somos uma jovem cidade. Esses problemas ambientais eles começam a tomar mais corpo agora. Então, as intervenções para soluções desses problemas eles não seriam nada tão complexos, né? É muito mais fácil você resolver um problema de Lajeado hoje do que numa cidade 10 vezes maior. Com certeza. E, e passa necessariamente pela educação da população, né? Precisamos incentivar a visita à escola ambiental, precisamos ir nas escolas, falar as necessidades da preservação e ensinar os pequenos para que eles ensinem em casa. Só assim a gente vai ter uma geração mais responsável com o meio ambiente. É verdade. Com a educação ambiental, né, os pequenos, as crianças, eles são próprios
propagadores, né, do conhecimento que eles adquirem, né? Se na escola eles estão vendo ali que é importante proteger a natureza, plantar árvores, quando eles chegarem em casa, eles vão repassar a mesma coisa para os familiares e vão crescer, né, com aquele pensamento, né, que isso é uma coisa boa, que é uma coisa benéfica, cuidar do meio ambiente, né? Quando, às vezes, vai turmas pequenas lá para a escola ambiental, né? Aí a gente começa provocando eles da seguinte forma, né? A gente pergunta, quem foi que criou o mundo? Quem foi que criou a natureza? Né? Aí eles pequenos falam, Deus, né? Aí eu pergunto, e vocês acham, né, que Papai do Céu fica feliz quando o homem destrói o que ele construiu para a gente, né? Aí eles falam não, né? E assim eles vão se sensibilizando, né? Então é mais fácil a gente ensinar a educação ambiental para uma criança do que para uma pessoa já de idade, que já tem ali sua opinião formada, né? Então é complicado. Você estava falando sobre a arborização agora há pouco, eu me lembrei. Aqui em Lagedo, mais comum nas cidades aqui do Nordeste, região Nordeste, que nos loteamentos há uma tendência das casas terem uma calçada muito mínima, menos de meio metro, né, que impede a plantação de alguma árvore, né, isso mesmo se colocar, é difícil o tráfego, né? Então, isso é muito comum aqui no Nordeste. Em alguns lugares que dá para fazer o plantio de árvores, muitas vezes as pessoas, por já terem essa opinião formada, elas não têm a vontade de fazer um plantio, né, adotar ali alguma planta, porque eles têm aquele conceito de que a árvore é ruim porque ela suja, né, ela solta muita folha e suja. Aí fica aqueles quarteirões, né, quilômetros e quilômetros, você não vê nenhuma árvore porque, né, nas gerações passadas se tinha esse conhecimento, que a árvore era ruim, que suja, quebra calçada, todos esses pontos que você acabou de falar. Então, com essa educação ambiental, a gente consegue quebrar um pouco dessa ideia, né, de que plantar árvore seja ruim. Né? É muito mais agradável você caminhar em uma rua, em uma cidade que ela é arborizada, do que um local totalmente impermeável, né, sem nenhuma mancha verde, né? Aí vai aumentar o calor 3 vezes mais, né? Vai ter a incidência do sol direto em você, vai ter a calçada, né? Ali o concreto que ele já vai estar quente e a outra parte que vai refletir para você, né? Porque o chão, né? O solo, a parte ali permeável, ela reflete uma certa quantidade de insolação. Então vai formar a ilha de calor, né? Vai ficar digamos, no termômetro, né? Apontando a temperatura da cidade, vai estar um valor X. Só que a sensação térmica ali naquele momento, naquela rua, é 2x, né? Então, um local que não tem esse projeto de arborização, né, ele está suscetível a ter temperaturas mais altas, né? E à medida que isso passa, né, os problemas, né, vão surgindo, enchentes e dentre outros pontos. Então, é por isso que é importante a educação ambiental, né, desde cedo, como você estava apontando, para ver se quebra um pouco, né, esses pensamentos antigos das gerações passadas. Miguel, eu nem fazia arquitetura ainda, e eu fui visitar aqui um loteamento que um amigo meu estava comprando um terreno. Nesse loteamento ainda não havia sido definido as calçadas. E aí o proprietário chegou e disse, rapaz, eu vou deixar aqui 70 centímetros para calçada, para deixar uma rua mais larga. E eu disse a ele, rapaz, faça o seguinte, deixe pelo menos 1 metro, que aí você vai ter um espaço onde dá para pelo menos passar duas pessoas. Mais tarde, né, a gente estudando, fazendo o curso, existem algumas NBRs, algumas padronizações,
E necessariamente uma calçada ela precisa ter 1,20 m para a área de circulação, certo? Para poder passar duas pessoas, esse é o espaço mínimo, e pelo menos mais 40 ou 60 centímetros para uma área de serviço, para você fazer, deixar o espaço para plantar as árvores, para arborizar, você deixar o espaço para a utilização dos postes. Então, volta à questão do planejamento urbano, volta à questão do ordenamento e crescimento da cidade e a necessidade de se estabelecer o plano diretor. Certo? Eu não posso falar mais de calçadas em certas áreas da cidade porque já estão ali há uma vida inteira. Então, pouco eu conseguiria influenciar. Mas nesses bairros que estão surgindo, é extremamente necessário essa organização e essa definição das áreas. Quando você elabora o plano diretor que estabelece as regras para o crescimento da cidade, do bairro, do loteamento e até mesmo da forma como você vai construir essa casa, você só tende a trazer mais qualidade de vida para o morador. Se, acho que você já deve ter observado ou ouvido algum comentário que a Caixa Econômica hoje ela não financia nenhuma casa, caso essa casa, os seus quartos não tenham janela. Né? Qual é a ideia da Caixa Econômica? É fazer com que a sua casa ela seja agradável. Ela não vai gerar transtorno para você. Você não vai ter você não vai estar enclausurado dentro do seu quarto, fechado. Então é necessário que esses critérios sejam definidos, sejam fiscalizados, para tentar minimizar esses efeitos que as construções indevidas, as formações dos bairros de forma indevida, acabam trazendo esses impactos negativos para a cidade. E aí afetando todo mundo. Quando falamos em loteamento, vem a questão das áreas de solo natural, de solo permeável, a questão da vegetação, que tem que ser contemplada. Entendeu? Então, toda cidade que pensa no crescimento dela, principalmente para o futuro, é necessário estabelecimento do plano diretor, é necessário acompanhamento do plano diretor, estabelecer as áreas de crescimento, estabelecer o tipo de atividade para aquela área. Não é interessante você ter um posto de gasolina próximo a uma escola. Num eventual acidente, ali você pode trazer prejuízos irreparáveis. Então, essas questões são abordadas no plano diretor, precisam ser fiscalizadas, precisam ser acompanhadas. Toda cidade que quer crescer de forma ordenada, ela é necessário estabelecer o plano diretor. É tanto que é uma obrigação para cidades a partir de 20 mil habitantes. Então, se você faz isso, já é difícil você controlar o crescimento de uma cidade. Já é difícil você organizar o crescimento de uma cidade. Se você não estabelecer regras, e essas regras, na verdade, são leis, né? São leis que são contempladas no Estatuto das Cidades, se você não fizer dessa forma, há uma tendência da coisa perder o controle. E aí você vai ter construções irregulares, em áreas irregulares, em locais que deveriam ser utilizados para outra atividade. Então, é preciso que a gente planeje a cidade, é preciso que a gente ocupe a cidade, sinta a cidade, é preciso andar pela cidade e observar os espaços, o que poderia ser melhorado naquele local, se uma praça, se um local para prática esportiva, se um local para convivência das crianças. Então, a cidade ela passa a ser mais segura também a partir do momento que nós ocupamos ela. Então, é necessário estabelecimento do plano diretor, como também eu imagino, eu vislumbro, sonho demais que se estabeleça também nas cidades um plano de arborização, certo? Existe um custo, existe sim, a vai precisar de pessoas para fazer a poda, vai precisar de uma organização para poder fazer essa manutenção, mas o impacto causado para a população é fantástico. Um bairro arborizado em relação a um bairro que não é arborizado, a diferença climática passa de 10, 12%. Abaixo de uma árvore, e nesse mesmo local, no meio-fio, você vai ter aí 4, 6% de diferença de temperatura. Isso é muito. Isso é muito. Nós já moramos numa área, no semiárido, já moramos num espaço seco, de poucas chuvas. Se nós não tentarmos arborizar para melhorar não só a questão de clima, mas também até visualmente mesmo. É muito mais agradável, é muito mais confortável você estar num local arborizado do que no local onde não há nada. Tá? Dentro dessa abordagem, aquele
Yangel, o urbanista que eu citei no começo, ele especifica até que é necessário você ter uma arborização mais próxima das alturas dos olhos para que você consiga contemplar e uma que sobreponha todo o espaço, gerando mais conforto. Então, tudo parte da educação, tudo parte do ensinamento dessas necessidades. E aí, aqui em Lagedo, eu fico muito feliz com a escola ambiental, o trabalho que vocês fazem, de extrema relevância para a cidade, e precisamos aumentar, atingir mais pessoas com esse pensamento, com essa intenção de melhorar o nosso entorno. Isso é verdade. Você falando aí, eu fiquei aqui em Lagedo está precisando de bastante fiscalização, porque Lagedo está crescendo bastante, na verdade, e as pessoas estão construindo próximo aos postes, né, próximos às redes elétricas. Às vezes, quando as pessoas constroem assim para primeiro andar, eles não respeitam as calçadas, constroem próximas às fiações, podendo causar ali é, acidentes, né? Elas não respeitam, né, essas distâncias que são necessárias, né? É, complementando aqui o que você estava falando sobre a questão da arborização, né? Tem um valor paisagístico enorme, né? É muito mais agradável você observar um local que tem árvore, uma rua arborizada, do que outra que não tem, né? É, um dos problemas de plantar árvores é que muitas vezes as pessoas não sabem escolher, né, a muda adequada para aquele lugar, né? Por exemplo, se a sua rua for embaixo de fiação, né, você tem que escolher umas árvores de porte pequeno que não cresça muito. E mesmo assim, né, fazer ali a poda, né, mensalmente, constantemente. E já temos calçadas pequenas, né? Aí as pessoas pensam na beleza do ipê roxo, né, que é uma árvore que fica enorme. O caule do ipê é gigante, ele pega a calçada toda, aí sai, causa transtorno, destrói a calçada, destrói parte da casa, né? E as pessoas se arrependem e aí passam a propagar a ideia de não plantarem certas árvores, né? Então, isso diminui, né, a incentivação do plantio de árvores, né? Não é plantio, é adotar uma árvore, né, que você vai ter que tratar como se fosse seu filho, sempre podar, água, né? Então, para certas áreas, você, antes de plantar, tem que ver se aquela árvore ela não vai ser muito alta, né? Em lugares íngremes, não pode ser árvores grandes, porque o peso da árvore pode provocar algum tipo de deslizamento, isso ocorre em alguns países e estados brasileiros também, né? Então, são várias coisas que tem que ser levado em consideração. E a questão da educação ambiental, como a gente já comentou, né? Tudo indica que vai dar certo aqui no nosso município, né? É pequeno, né? Mas ele está crescendo bastante, né? Então, eu espero muito que a gente consiga aí alcançar essa população mais jovem, né? Tentar não conscientizar, porque quando a gente fala conscientizar é como se a gente tivesse falando de uma forma mais imperativa, mas sim sensibilizar para que ela sinta necessário, né, pensar a respeito do meio ambiente, proteger, o que a gente pode fazer para melhorar aquela situação, né, quais são os problemas que estão ocorrendo no nosso mundo, como a gente pode ajudar, contribuir, né? Então, eu espero, né, de coração mesmo que essas metas sejam atingidas, né? A gente está fazendo aqui nossa parte, nós da Escola Ambiental, né, sempre estamos tentando nos reinventar, fazendo alguma coisa nova, algum projeto. Nós estávamos agora com um projeto Delivery de muda, que vai encerrar agora, Bacana. no final, Delivery de muda. Vai encerrar já agora em setembro, que vai terminar o inverno, né? Então, a gente Uhum. estava, na medida do possível, né, com a produção de mudas, e o jovem que tiver interesse,
né, ele entrava em contato com a gente e, se possível, a gente deixaria na casa dele. Se não, a gente deixaria na escola que ele estuda e ele vai lá a buscar, né? A gente tem fotos no nosso Facebook, né? Agora você que está assistindo, quiser dar uma olhada, tem várias mudas que foram doadas, né, para o pessoal que se disponibilizou a cuidar mesmo, né? Então, na medida do possível, a gente está sempre fazendo alguma coisa, né? Esse ano a gente ia fazer um outro plantio de mudas na academia da cidade, só que aí veio, né, essa pandemia que bloqueou muitos dos nossos projetos que tínhamos para esse ano. Mas creio que ano que vem vai dar tudo certo, vamos voltar ao normal, continuar os projetos, né, de plantio, outras atividades relacionadas, né, ao meio ambiente. Miguel, a professora Andrea Félix aqui e doutora Micheline, que estão aqui conosco acompanhando, elas fazem uma abordagem sobre o avelóis. O avelóis, que é uma Sim, planta o aqui da Aveloz. nossa região. Salvo engano, é na família dos cactos, né? Você sabe Isso é dizer. aquela plantinha verdinha. Uhum. O avelóis, ele traz algumas lendas, né? Também não posso dizer se é uma lenda, mas falam que o leito do avelóis acaba cegando. Isso. E, por falar em cactos, lembrei agora do paisagista, acho que um dos mais famosos do Brasil e do mundo, Burle Marx. Burle Marx, ele filho de pai de mãe pernambucana e pai alemão, ele vai para a Alemanha para tratar um problema de saúde e quando chega na Alemanha ele vai visitar um jardim botânico e conhece os nossos cactos lá. Então, Burle Marx afirma que conheceu a flora brasileira na Alemanha, né? E aí ele vem para o Nordeste, ele vem para Pernambuco, e aí ele envereda pelo sertão, pela Caatinga, pelo Agreste, para conhecer os cactos. E aí ele contempla no seu paisagismo a utilização dessa vegetação nas praças, nos locais adequados, porque são plantas que requerem pouca água, são bem resistentes e tem até um aspecto, também são belas, são bonitas, né? Então, é necessário, certo, que esse estudo, essa adequação do tipo que você vai utilizar em certos espaços, eles sejam realmente respeitados. Existia um projeto de uma ex-primeira-dama de Garanhuns, de lá fazer a arborização de algumas ruas, de 4 ruas em específico, com cada qual com um tipo de IP, o IP amarelo, o IP roxo, o IP lilás e o IP branco. Então, imagina na flora que quão bacana seria, né, o aspecto para a cidade, né? Então, realmente precisa de cuidado, precisa ser estudado, que tipo de arbusto ou de árvore que você vai colocar naquele local, mas em todos esses aspectos é interessante que a gente possa conscientizar a população que é necessário. Não é somente uma questão apenas de beleza também não. Muita gente viaja para João Pessoa porque é verde, porque é bonito, Gramado porque é verde, porque é bonito, e nós precisamos é, também incentivar a cidade. É de extrema necessidade. Você está falando que os interessados, a escola ambiental tem muda de avelóis, né? Tá, Bacana. tá cortando aqui, consegui escutar agora. Andréa Félix está abordando que a escola ambiental tem mudas de avelóis. Sim, sim. Complementando o que você falou, né, a Aveloz, uma realidade nossa, nordestina, realmente ela está sendo estudada no tratamento de câncer. Né? Olha que bacana. Uma planta, realidade nossa, sendo estudada em vários outros países, né, no tratamento de câncer. Né? É muito bacana isso. E outros tipos de vida, né, realidade nossa também do Nordeste, né, estão sendo estudadas no mundo todo. A tilápia, né, o peixe tilápia, a pele dele, né, está sendo estudada para, né, combater queimaduras, né, para questão da pele, esse tipo de coisa. Então, na natureza, na biodiversidade, Inclusive,
Inclusive, né? naquele incidente agora há pouco, naquela explosão que houve em Beirute, o Brasil enviou, né, um monte de pele de tilápia para ajudar na recuperação da pele das pessoas que foram atingidas. Né? Isso, Então, tecnologia né? nossa, né? Nossa, da natureza, né? Que foi até o tema da, da, da Semana de Ciência e Tecnologia do ano passado, né? Biotecnologia, né? A gente se espelhar na natureza para arrumar formas, né, de tecnologia para serem usadas a nosso favor, né? A questão da pele do peixe, né? Eles estudaram a pele do tubarão, né, para fazer as aeronaves, que a pele do tubarão ela é bem lisa. Então eles tentaram se Uhum. especializar nessa tecnologia, né, da pele dele para fazer nas aeronaves. E assim eles estão conseguindo, né, uma maior eficácia nos voos, né? Muito bacana isso. Se Interessante. especializar, né, analisar a natureza que ela já tem e tentar fazer tecnologias, né, a nosso favor, né? Então, por isso que é importante preservar a natureza, conservar, né? Porque a natureza ela já nos dá, né, todo o conhecimento, todo o material que a gente precisa. Ok? Bacana. Está aberto a, Tem, a, tem, per, a perguntas, pessoal. Se alguém tiver aí alguma pergunta, deixe aí nos comentários. Ok? Pode continuar, tem um Alexandre. comentário, tem um comentário aqui de Marcelo Passos que ele fala que existe aqui um projeto de resíduos orgânicos da feira. Muito bom saber que o município já tem essa preocupação. Né? Muito bom. Isso. Né? Participação também de Escolas, Lívia Correia. né, algumas escolas, elas, né, já fazem hortas, né, fazem uma pequena compostagem. Algumas escolas fazem isso e plantam ali algumas hortaliças, né, alface, né, coentro, dentre outros. Né, que é bacana. A própria criança, ela está ali auxiliando, né, no plantio do seu próprio alimento. Né? Eu creio que todas as escolas, né, se tiverem o espaço, né, elas incentivassem esse tipo de coisa aí, né, que vai fazer com que a criança evite desperdício de alimentos, saiba como é importante, né, a natureza, o solo precisa ser preservado, não só as árvores, né, e do berço que se aprende, né, não dá para a gente ensinar alguém que já tem sua opinião formada, na verdade, Exatamente. Uhum, é isso exatamente. aí. Por isso eu reforço novamente a importância da escola ambiental para Lajedo. Não só para Lajedo, que eu vi que a escola ambiental recebe visita de escolas de outras cidades também, certo? Precisamos mostrar à população cada vez mais o trabalho que é realizado por você, pela professora André, por demais integrantes da escola, porque é de fundamental importância e de contribuição para a cidade, para o meio ambiente, para todos nós, né? Para todos nós, na verdade. Obrigado, Alexandre. É só lembrando, né, a gente dá aulas para os alunos do município de Lajedo, né, e também dos municípios vizinhos. Né? Já tivemos até participação de universidades, né, de turmas universitárias lá na escola ambiental. Né? Então, né, uma instituição, uma equipe pequena daqui de Lajeado, da escola ambiental, né, ela está, né, ganhando espaço, né, nos municípios vizinhos. E isso é muito bacana para Lajeado, para a contribuição, né, da questão ambiental, né, aqui no nosso município. Ok? Quem sabe a gente consiga, nos próximos anos, nos tornar uma referência no Estado, né? Isso. Né? A gente já ganhou Pelo prêmios do uso desse... Estado também. Que bom, que bom. Quem sabe nos tornar referência em uso da energia, eficiência energética nas escolas, nos prédios públicos, através do uso da energia solar, né? Evitando o uso da energia comum, tradicional, que às vezes acaba acarretando a necessidade de construção de uma nova hidrelétrica. Quem sabe a iluminação de LED, alimentada até pela própria energia solar, para tentar diminuir, minimizar esses impactos ambientais causados. Que isso venha ocorrendo
infelizmente, no mundo todo, né, e trazendo transtornos bem consideráveis para a humanidade, né? Somos, É, como dizem, né, somos os únicos que acabam degradando o próprio ambiente em que vivemos. os únicos que temos conhecimento disso somos os que maltratam a nossa casa. Né? Agora, nesse Nós momento, a gente sabemos que com as luzes sabemos e fazendo acesas, errado, né? pois é, por exemplo, agora, né, que nós estamos com luzes acesas, nós estamos consumindo o meio ambiente. Né? As represas Sim, lá, sim. as hidrelétricas, né, estão utilizando as forças da água, né, para gerar energia. Então, Uhum. finalizando, Alexandre, a educação ambiental ela se dá de forma constante. Não tem assim um local específico, uma hora específica da nossa vida para falar sobre educação ambiental. Ela tem que se dar do início da nossa vida até o final, sempre, né, propagar isso daí, ok? Bom, Alexandre, tem mais alguma coisa para passar aí para a gente? Alguma Não, informação? só queria agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz com esse diálogo, em poder compartilhar um pouco, na verdade, relembrar um pouco essas questões ambientais. Acho que nosso conhecimento sobre elas já existe bastante, só precisa ser realmente aplicadas. E eu vejo que a escola ambiental com uma força muito grande para ajudar a sociedade a se mobilizar nesse sentido. E parabenizar tanto você pela participação, pelos Obrigado. comentários e pelo trabalho que exerce diariamente, a professora André e os demais integrantes que fazem a escola ambiental. Sim. Eu agradeço muito por aceitar o convite, Alexandre. Muito obrigado por ter aceitado, né, conversar aqui com a gente. E tem uma coisa, né, quando você aceitou o convite, você assinou um pacto. Agora, todo tipo de atividade que a gente vai fazer, a gente vai te chamar, viu? Vai exigir sua presença Que na bom, que atividade. bom. A gente Essa, vai ficar no seu pé, essa, nem adianta fugir. essa informação consta nas linhas miúdas, né? Ok, Mas assino tranquilamente, sem problema nenhum. Viu? Pode contar comigo, meu irmão, que eu puder ajudar. ok, Estarei ok. ajudando a cidade que eu vivo, o meio que a gente vive. Obrigado mesmo. Ok. Muito obrigado, Alexandre. Foi muito André está proveitoso. informando que a live será compensada com plantio de árvores para emissão de CO2. Bacana, E André. isso Muito dá obrigado. isso. A gente vai Um calcular a abraço. quantidade e fazer. Aham. Alexandre, Um muito abraço também obrigado para o pela pessoal sua de Altinho que acompanhou participação. a gente. E isso, o pessoal de Altinho, eles são muito, uma parceria muito forte com o Altinho, a gente está. Obrigado ao pessoal que assistiu aqui nossa conversa. Né? A primeira live de muitas, viu? Essa foi a primeira. Né? Quero agradecer ao pessoal que assistiu, a você, Alexandre. E Obrigado, meu irmão. estamos juntos aí. O que precisar pode entrar em contato com a gente. E futuros projetos a gente está junto de novo, viu? A gente vai solicitar a sua presença. Obrigado, meu irmão. Pode contar comigo. Valeu mesmo. Ok? Viu? Então, Um valeu, até a abraço. próxima. Muito obrigado, Valeu. pessoal, por Abração. assistirem até aqui. E até a próxima live, né, da próxima semana. Ok? Um abraço, boa noite a todo mundo. Tchau, tchau. Valeu. Até